Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, toda a tua família nesta segunda-feira, dia 15 de julho. É uma alegria estar com você aqui mais uma vez para nós compartilharmos a palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia. Nós vamos terminar hoje a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, o verso de número 6. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Nos dá, Senhor, a sabedoria vinda do teu Espírito para vivermos e praticarmos a tua palavra e agradarmos o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Este é o dia que o Senhor fez. Nele nós vamos nos alegrar. Quero ler então essa porção final da epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda, a partir do verso 3, verso 6, aonde a epígrafe desse texto ele diz assim: exortação para a prática de vários deveres cristãos, e aí ele numera pessoais, sociais e coletivos. E então ele começa a trazer uma instrução final àquela igreja, que nós citamos isso lá no começo dessa epístola, que algumas pessoas elas não queriam trabalhar. Elas não queriam trabalhar com as mãos para ter o seu próprio sustento e ter o que compartilhar com os necessitados. Esta é um dos motivos disto que nós vamos ler agora. E diz assim: nós vos ordenamos, irmãos. Então ele traz um peso de autoridade, tá? Não é um conselho, mas é uma palavra de autoridade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis. O que é se apartar? É se afastar de todo irmão que ande desordenadamente. O que é ande desordenadamente? Quando que nós andamos desordenadamente, pastor? Quando nós não andamos na palavra de Deus. Não andar na palavra de Deus é andar de forma desordenada, ou parecer andar, ou querer ora andar na palavra de Deus, ora estar com o pé na palavra de Deus, ora querer estar com o pé no mundo. Isto é andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Ou seja, a tradição é o próprio evangelho das boas novas e todas as instruções que Paulo, Silas, Timóteo, Lucas deram àquela igreja. Amém? De que eles deveriam andar na palavra do Senhor. Então, aqueles irmãos, veja, irmão, ele chama de irmão, que eles identificavam que estavam andando desordenadamente, fora da palavra de Deus, eles deveriam se apartar. Mas, pastor, até como? Como que isso funciona? Até que grau é isso? Vamos ler aqui na palavra de Deus. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos. Ou seja, vocês têm conhecimento já da palavra de Deus, que vocês viram em nós. Vocês viram esta mesma prática da palavra de Deus nas nossas vidas, então vocês têm conhecimento, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Está dando esse exemplo. Aquilo que Paulo pregava, ele vivia. Aquilo que saía da boca de Paulo é o que estava no seu coração. E o que estava no seu coração? O desejo de amar o Senhor, de viver para o Senhor e o coração cheio do Espírito Santo. Então ele diz: nem jamais comemos pão a custas de outrem. Ou seja, nós não ficamos aí sendo sustentado por vocês. Não, vocês não ficaram nos sustentando. Pelo contrário, em labor, ou seja, trabalho e fadiga, isso significa muito trabalho, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Então Paulo disse, ó, vocês viram este exemplo em nós, de homens que trabalhavam de dia para obter o sustento e à noite trabalhavam para o Senhor, para pregar a palavra, para ensinar a verdade, ensinar o evangelho das boas novas. E ele então diz mais, não porque não tivéssemos esse direito. Isso é muito importante, isso que ele está dizendo. Eles tinham esse direito. Paulo falou sobre aqueles pastores
que servem o Senhor, amém, que servem a igreja com fé, com amor, andando na palavra. Nós falamos já sobre isso. Mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitares. Quando nós lemos aqui, nós percebemos que Paulo e o grupo que estava com ele, lá levando a palavra em Tessalônica, identificou esse problema. Identificou que ali eles precisavam dar exemplo, que ali eles precisavam trabalhar para que eles fossem um exemplo para a igreja. Porque possivelmente fazia parte até da cultura, do costume daquelas pessoas ali. E ele então diz: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Do que Paulo está dizendo aqui? Que haviam pessoas naquela igreja que não queriam trabalhar e que queriam ser sustentadas pela igreja. Era isso que estava acontecendo ali. Então, Paulo está exortando aquela igreja na palavra de Deus. Veja, não é um conselho, não é uma orientação, é um mandamento com autoridade. Ele está então ensinando aquela igreja que eles deveriam trabalhar, que eles deveriam ficar firmes no Senhor, trabalhar e continuar firmes no Senhor, que eles não poderiam viver à custa da igreja, à custa dos outros, do trabalho dos outros. E então ele continua: pois de fato estamos informados. Olha só, lembra, ele mandou uma primeira carta, alguém trouxe essa resposta, trazendo notícias boas que Paulo aguardava, mas também algumas notícias que nós falamos ali, que como a igreja estava crescendo, as lutas também estavam crescendo, as dificuldades, muitos falsos mestres estavam ensinando coisas inapropriadas que não eram a palavra do Senhor. Então, Paulo diz: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Ou seja, sabe aquelas pessoas que vão de casa em casa, levar fofoca, fazer fofoca, se intrometer, ser enxerida, sabe? Viver ali espiando. Até nós falamos sobre isso ontem de Davi, que ele começou a espiar, e daí o espiar fez, né? Ele ver aquilo fez ele fazer perguntas, querer tirar dúvidas, começar a querer perguntar e saber isso, aquilo, aquele outro, quem é, quem não é, o que faz, o que não faz. E era isso que estava acontecendo nessa igreja. As pessoas não estavam andando ordenadamente no evangelho das boas novas, com o exemplo que eles tiveram de Paulo e seus companheiros de ministério. Amém? Então Paulo, ele dá o exemplo. Versículo 12. A elas, porém, determinamos e exortamos, ó, mais uma vez, uma palavra forte, uma palavra de autoridade, com peso, não é só um conselho. No Senhor Jesus, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Ou seja, cada um deve trabalhar para obter o seu pão, para alcançar o seu sustento, para ter com que repartir com os que são verdadeiramente necessitados. Então é isso que Paulo está ensinando. Ele então diz: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Esse versículo 13 é importante pelo seguinte: a igreja, aqueles irmãos que de fato andavam ordenadamente, trabalhando, servindo ao Senhor, eles estavam ficando cansados de sustentar a igreja, ou melhor dizendo, não a igreja, mas aqueles que não queriam trabalhar, aqueles que eram preguiçosos. Então eles estavam cansados disso. Então Paulo está dizendo: olha, se vocês se cansarem de fazer o bem, vocês vão deixar de ajudar aqueles que verdadeiramente precisam, porque eles queriam abandonar essa assistência social, essa assistência aos necessitados. E Paulo então está dizendo que todos deveriam trabalhar para obter o seu sustento, para trabalhar tranquilamente, comer do seu próprio pão, para ter com quem repartir. Mas ele também sabe que haviam pessoas verdadeiramente necessitadas. Por exemplo, uma viúva naquele tempo, quando ela perdia o seu marido, ela, se não tivesse, por exemplo, filhos já capazes de trazer sustento para casa, ela ficava sem ajuda alguma. Não havia, por exemplo, previdência social naquele tempo. Então a igreja tinha pessoas necessitadas que a igreja precisava cuidar, e é ordem, inclusive nós já vimos isso,
lá no livro de Atos, quando foi instituído, inclusive, os diáconos, para cuidar das viúvas, para que ninguém fosse desprezado daqueles que verdadeiramente necessitavam. E que lá nós vimos que somente são viúvas aquelas com mais de 65 anos e que não têm família para ampará-la. Senão a família tem, em primeiro lugar, a obrigação de ampará-la. Amém? Se não o fizer, aí a igreja faz. Amém? Versículo 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, ou seja, o que Paulo está escrevendo nesta carta, notai-o, ou seja, reconhecei quem não está obedecendo, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Então, Paulo, ele está dizendo para eles assim, olha, vocês não vão se associar com essas pessoas, para que ela fique envergonhado. E ele então explica para ficar claro, né, até onde isso vai. Todavia, não considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. Ou seja, olha, você não vai trabalhar, mas eu não vou mais te sustentar. É saber dizer não. Você sabe que isso é uma coisa muito importante? Saber dizer não. Saber dizer não com amor. Amém? Saber dizer não sem ser uma pessoa grosseira. E Paulo está dizendo: não o considereis por inimigo, mas adverti-o. Ou seja, chame a atenção dele como irmão e não vos associeis mais com eles. Sabe? Não ande mais com ele. É para que ela aprenda que ela tem que correr atrás, que ela tem que trabalhar, que ela tem que. Não pode ser sustentada pela igreja, continuar sendo sustentada pelos irmãos, que os irmãos estavam cansados de sustentar pessoas que não queriam trabalhar, preguiçosos. Amém? Versículo 16. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vocês. E agora olha a saudação final para que a carta, aquilo que eu venho falando desde o início dessa carta, para que essa carta fosse reconhecida como autêntica, escrita por Paulo, porque estavam circulando cartas falsas que eram atribuídas a Paulo. Então ele termina o versículo aqui, a epístola, dizendo assim: a saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola de que a epístola é dele. Entende? Assim é que eu assino. Olha que importância, sabe? A firma reconhecida ali por verdadeira. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Então Paulo ele passou a assinar suas cartas, porque haviam cartas falsas com heresias nessas cartas, como aquilo que nós vimos de que o dia do Senhor havia já passado. Então Paulo disse: olha como eu assino, esse é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. Esta carta é minha. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a fechar os teus olhos e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame da sua graça nas nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas fraquezas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E dá-nos entendimento e compreensão da tua palavra. Abençoa cada um que está aqui, cada família aqui representada, com paz, com saúde, com proteção, com sabedoria, com direção para a sua vida, para os seus passos. Livra de todo mal, de toda cilada, de toda armadilha do inimigo, de todo homem perverso, em nome de Jesus. Senhor, abençoa o teu povo. Nós precisamos da tua ajuda, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe. Daqui a pouquinho, 7 horas, o devocional com a pastora Ana. Depois nós temos às 19h30 o grupo de crescimento. Estamos falando sobre batalha espiritual. E às 21h30, a oração da noite. Que Deus te abençoe muito. Tenha uma ótima segunda-feira, em nome de Jesus. Um forte abraço para todos.